Amém, irmãos? Vamos adorar Jesus nesse momento, amém? De onde você estiver, feche seus olhos. Libere a sua adoração. Tu és Senhor.
Deus, Ele se manifesta para aqueles que o buscam. Deus, Ele fala conosco todos os dias. Todo dia Ele tem algo novo para nós. Todo dia Ele está à mesa nos esperando. Todo dia nós podemos avançar a um nível maior, chegar mais perto dEle, sentir o seu cheiro, sentar no seu colo, abraçar e chamá-lo de Pai. Todos os dias nós temos a possibilidade de sermos pessoas melhores em Cristo. Todos os dias nós temos a possibilidade de vencer as nossas fraquezas, os nossos pecados. Sabe, irmãos, então pare de se apegar às coisas que já passaram. Olhe apenas para o alvo. Olhe apenas para tudo que deveria importar nas nossas vidas. Olhe apenas para tudo que deveria importar na sua vida, irmão. O emprego não vai fazer você uma pessoa melhor em Cristo. Um relacionamento não vai fazer você ser uma pessoa melhor em Cristo. Todo o seu esforço humano, a sua justiça própria não vai fazer você ser uma pessoa melhor em Cristo. Nada do que nós fazemos e do que nós possamos fazer nos tornará pessoas melhores. Sabe, a palavra diz que nós devemos morrer para poder viver. Você tem que lembrar que você não é desse mundo. Então você tem que parar de desejar as coisas desse mundo. Comece a desejar as coisas espirituais. Comece a ansiar as coisas espirituais. Comece a viver as coisas espirituais. E quando você entender tudo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Morra para o mundo.
quero a tua presença por onde eu for, por onde eu for. Tua presença eu encontro amor, na tua presença eu encontro a beleza, na tua presença eu encontro amor, na tua presença eu encontro a beleza, na tua presença eu encontro amor, na tua presença eu encontro a beleza, na tua presença eu encontro amor. Declare mais forte. Na tua presença eu encontro amor. Tua presença eu for, quero a tua presença por onde eu for, por onde eu for. Aleluias, graça e paz, amados, amados do hora após hora. Por onde eu for, eu quero, Senhor, a tua presença, Senhor, comigo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, incomparável, Senhor, por nós. Por onde nós formos, nós queremos a tua presença, queremos, Senhor, estarmos contigo, queremos manifestar a ti, queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Pai, que vem de ti, Senhor, sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, desata, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos fluir na tua presença, Pai, levando, Senhor, o teu reino inabalável, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Ser transformados, sabe, é algo que nós precisamos constantemente, todos os dias, sobre as nossas vidas. Se nós queremos, por onde nós formos, levar a presença do Senhor Jesus conosco, nós precisamos ter a imagem e a semelhança dele, sendo ele, sabe, manifestando ele aonde nós estivermos. Eu queria ler um texto aqui de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Vou repetir novamente. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Amém? Amados, existe uma necessidade em nós de ser renovados dia após dia, sabe? Por isso que nós falamos tanto das práticas espirituais, porque as práticas espirituais, ela vem nos transformando de dentro para fora. Ela vem tirando apenas a imagem que nós temos de religiosos para sermos Cristo, realmente resplandecente nesta geração, sabe? Porque o cristão, ele precisa refletir a imagem de Cristo e não a imagem de um reino humano, não uma congregação cristã de fulano de tal, mas nós precisamos refletir a imagem de Cristo sobre nós. Então, existe uma necessidade em nós de refletir, sabe, de ser renovados dia após dia, todos os dias. Todos os dias nós temos necessidade de comer, sabe, todos os dias nós temos necessidade de beber, sabe, de saciar a nossa fome, a nossa sede, e assim deve ser com Cristo Jesus. Se nós não nos alimentamos dele, não, sabe, nos saciamos, a Bíblia diz que aquele que beber da água que ele tem para nos dar, jamais retornará a ter sede, sabe, jamais voltará a ter sede.
sede. E é dessa fonte, queridos, que nós precisamos beber todos os dias. É nesse lugar que nós precisamos estar todos os dias, sabe? Sendo saciados e fortalecidos em Cristo Jesus. Senão nós não nos renovamos em Cristo Jesus, seremos corrompidos por este mundo que nós vivemos, porque aqui nós habitamos. Ainda que fomos gerados no céu, sabe, mas nós vivemos na terra, mas não precisamos, sabe, ser a imagem da terra, porque nós somos a imagem de Cristo Jesus. E quando nós nos tornamos a imagem dele, vivendo como ele é, nós venceremos o mundo. Sabe, nós seremos renovados segundo aquilo que ele é. E as pessoas verão em mim e em você a imagem de Cristo Jesus. Sabe, essa imagem que nós precisamos ser. Amém? Por isso nós precisamos praticar as práticas espirituais, não, sabe, nos moldando a um sistema religioso, não indo a um culto religioso, né, não sendo a imagem de um ministério, mas sendo a imagem do Pai. Nós precisamos ser a imagem dele todos os dias. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluias. Né? Então, se o fato de nós virmos a esse salão que nós chamamos de igreja nos tornasse filhos de Deus, sabe, queridos, era muito fácil o evangelho. Apesar de que o evangelho ele é fácil, ele é simples. Sabe, complicado é o ser humano. Mas o fato de nós nascermos na igreja não significa que nós somos filhos autênticos de Deus. E eu vou te mostrar um versículo à frente. Sabe, você nascer num aeroporto, você não vai ser um aviãozinho. Então, nós precisamos ter a identidade e a essência de Cristo Jesus em tudo aquilo que nós fazemos. E não apenas a aparência. Porque eu posso ter uma aparência de cristão, eu pego a minha Bíblia, boto debaixo do meu braço, visto um belo paletó, sabe? E falo algumas palavras difíceis, grandioso Deus, excelente Pai, né? Eu posso, sabe, queridos, ter uma boa aparência. As pessoas podem olhar para mim e dizer assim, aquele ali é irmão. Mas o quanto que nós temos de Cristo Jesus fora a capa, sabe, fora a aparência apenas que nós temos. E a nossa imagem, a nossa aparência não pode ser de um religioso, mas tem que ser de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, cara, existe algo diferente em você, Tiago. E é essa diferença que eu quero para a minha vida. Porque eu não quero apenas ser religioso indo àquele lugar que nós chamamos de igreja, mas eu quero ser a igreja de Cristo, que reflete a imagem dele, sabe, que flui a presença dele, que manifesta o próprio Cristo. E um Cristo real. Amém? Um Cristo real. Então, queridos, eu conheço filhos de pastores que não têm vivência com Cristo Jesus. Então, o fato dele ser filho, ou ter nascido num lar cristão, isso não nos faz filhos de Deus. Nos faz filhos de pastores, mas não filhos de Deus. Amém? Mateus 7:21, pegue lá comigo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Quantos acharam? Aleluias. Né? Mateus 7:21 diz assim, ó: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Eu não sei se eu ouvi, mas eu vou repetir para você sim. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe, o fato de nós estarmos num salão há 20 anos, 30 anos, porque chama-se igreja evangélica, isso não diz, né, que nós entraremos no reino dos céus, porque nós precisamos ter uma identidade em Cristo Jesus. Sabe, você precisa caminhar com Ele, conhecer Ele, viver Ele, sabe, deixar ser transformados por Ele. A nossa maior característica de que você é filho do Pai é quando o Pai ele pode ser percebido em você. Sabe, porque não é apenas mais um rito, não é apenas mais o ir, mas é agora o ser. Sabe, Cristo em vós, a esperança da glória.
né? Então, seja dele e para ele, até o último dia da tua vida. Vou repetir, seja dele e para ele até o último dia da tua vida. Sabe, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Se nós participamos desse culto, mas nós não fazemos a vontade do Pai, sabe, é a mesma coisa que a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço apenas de ouvido, isso não gera fé em mim, porque a fé vem de ouvir aquilo que Deus diz e colocar em prática. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele é a prática. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é a prática da palavra que ele nos ensina todos os dias. Amém? Então, enquanto o meu eu estiver vivo, sabe, não faremos a vontade do Pai, porque eu sempre me doarei e cederei às minhas próprias vontades. Então, o nosso eu, ele precisa morrer. E entra a prática espiritual, é jejum, sabe? Nós precisamos mortificar a nossa carne, até que Cristo ele resplandeça sobre nós, e nós sejamos a imagem de Cristo real, nessa geração. Amém? Então, é o nosso eu que precisa morrer todos os dias, sabe? E isso não é uma vez, mas todos os dias. Todos os dias nós precisamos deixar que o nosso eu morra, para que a vontade de Cristo ela seja estabelecida e cumprida sobre as nossas vidas, até que Ele venha, nos transformando e nos aperfeiçoando à imagem dEle. Sabe, Deus não nos chamou para parecermos com uma igreja, né? Um presbitério, né? E cada um, se você for ver, tem uma imagem mesmo de uma igreja local, né? Tem pessoas que falam até igual, né, ao que o pastor fala, e até a voz parece. Então, mas nós fomos chamados para ser a imagem de Cristo Jesus, e dos nossos lábios precisa sair uma única palavra, aquela que vem dele, manifestando o reino dele, aonde nós estamos. Quantos podem dizer amém? Então, o meu eu e as minhas vontades precisam morrer, para que Cristo ele possa restabelecer em nós a vontade que é dele, conforme ele quer e na hora que ele quer. Sabe, se nós apenas seguimos o rito, mas não somos transformados, nós estamos nos enganando, queridos. E é tempo de nós sermos despertados a viver a excelência dele. Romanos 12:2, pegue lá. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E não vos conformeis, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos, sabe, viver a vontade de Deus de forma perfeita e agradável, sabe, nós precisamos ser renovados todos os dias. Existe um nível de relacionamento com Deus que ninguém pode te levar, é você e Deus, sabe? Você precisa escolher entrar para essa vivência com Cristo Jesus, sabe? Vir à igreja, a este lugar, sabe? E passar uma hora e pouco em um culto e ir embora, isso é fácil, amados. Mas Deus ele tem nos chamado para nós vivermos aquilo que sai das quatro paredes, sabe? Para nós entrarmos em Mateus 6,6 e passarmos a viver a prática daquilo que nós falamos, daquilo que nós ouvimos, em prática. Porque o Evangelho ele é prático e não teórico. Se nós vivermos a teoria disso aqui, as nossas vidas não serão mudadas. Mas quando nós passamos a ser praticantes dessa palavra, nós somos transformados conforme Romanos 12:2 diz. Não nos conformando apenas com o ir, mas querendo ser. Sabe? E aí as pessoas elas passam a te conhecer não por aquilo que você diz, mas por aquilo que você é, porque elas vão ver a diferença na tua própria vida. Amém? Então, todos os dias nós precisamos ser transformados,
segundo a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, até que em mim se ache apenas a Cristo. Sabe, nós precisamos ser transformados até que nós, morramos para nós mesmos e que Cristo ele possa entrar em nós, como diz Coríntios, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E é tempo de nós nos tornarmos um com o Senhor, manifestando a presença dEle, o caráter dEle, sabe, o evangelho dEle, aonde nós estamos. Porque Deus ele nos chamou para nós vivermos como filhos que temos um pai. Sabe, e o filho ele se relaciona com o pai. Mateus 6,6, entrará para o teu quarto, orará ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que estiver em secreto te recompensará. Sabe, as manifestações que Cristo ele quer fazer em mim, em você, não cabem dentro dos nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus são muito além daquilo que nós pensamos, sabe, do que aquilo que nós vemos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. E é tempo de nós manifestarmos essa presença dEle, sabe, é tempo de nós vestirmos as nossas vestes celestiais em Cristo Jesus e manifestarmos a boa, perfeita e agradável vontade dEle, sabe, deixando que Ele venha fluir em nós conforme a sua vontade, sabe, mortificando o nosso eu, as nossas vontades e desejos, para que Cristo restabeleça em nós o cumprimento da sua palavra com poder e autoridade, porque a palavra de Deus ela não é uma mentira, ainda que todos os homens mintam, mas Jesus ele não mente, amém? O Pai ele não mente, a palavra dele vai se cumprir. E se nós queremos viver essa palavra, sendo a igreja que anda e vive o poder da fé de Cristo Jesus, sabe, deixando de viver o natural e mergulhando em uma vida sobrenatural, vivendo pelo Espírito, vivendo pela fé, sabe, profetizando uma palavra que tem poder e autoridade, nós precisamos de ser transformados por Ele, nos tornando uma igreja viva, que anda com o Pai e manifesta tudo aquilo que vem dEle. Amém? Eu queria orar nesta noite com você, sabe, fecha os teus olhos. Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Deus, Ele sabe, antes mesmo que nós possamos abrir os nossos lábios para falar alguma coisa, Ele sabe de tudo. Mas o que Deus, Ele sempre espera, o Deus Pai, o que é que Ele sempre espera, desde o princípio da fundação do mundo? Que o Filho o encontre. Sabe, que o filho tenha desejo, fome, sede, sabe, que o filho queira viver um relacionamento com o Pai. Todos os dias, na viração do dia, lá no jardim, Deus ia falar com Adão. Sabe, mas quando a Bíblia diz que Deus ele nos deu livre-arbítrio, isso é desde o princípio. Porque desde o princípio lá, Deus ele não queria manipular Adão, mas Deus ele esperava que Adão escolhesse o pai, sabe, que Adão pudesse escolher aquilo que era melhor, assim como Maria, que escolheu a boa parte, sabe, e às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nós esquecemos do primordial e essencial, que é vivermos com Cristo Jesus. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos conduz, Pai, em nome de Jesus, Pai, a uma vivência constante, diária, Senhor, na Tua presença. Que os nossos corações, Pai, eles possam ser entregues, Pai, a Ti, Senhor, verdadeiramente. Sabe, que nós possamos sair de um rito religioso para vivermos uma vivência natural, diária contigo, no qual, Senhor, nada mais importe, Senhor, senão, Senhor, estarmos, Pai, na Tua presença, podermos ouvir, Senhor, a Tua voz, dizer, Senhor, aquilo que é, sabe, perfeito e agradável, Senhor, aos Teus olhos.
para que assim andemos, Pai, na tua vontade perfeita e agradável. Sabe, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, limpa, Senhor, os nossos ouvidos, para que sejamos audíveis, Senhor, a tua voz, Pai. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sabedoria, Senhor, nas nossas escolhas, para vivermos a essência do teu evangelho puro e simples e verdadeiro. Que nós possamos deixar o controle das nossas vidas, para que o Senhor possa entrar e nos conduzir à tua vontade perfeita e agradável. Sabe, que nós sejamos vivenciadores de um evangelho vivo e eficaz que funciona, e não de um evangelho teoria, porque o evangelho não é teórico, o evangelho ele é prático. E que nós possamos viver essa prática todos os dias, vivendo os teus feitos nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Pai, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o sobrenatural, Senhor, seja, Senhor, descoberto, Senhor, pelos teus filhos. Que o Senhor manifeste aquilo que é, Senhor, de ti, Senhor, sobre as nossas vidas. Um poder, Senhor, da confissão da palavra. Um poder da autoridade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, do teu reino, Pai. Que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que é direito nosso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, vivendo o teu reino, Senhor, nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oferte nessa conta que está aí aparecendo na tua tela, contribua, seja, sabe, queridos, participante de tudo aquilo que faz parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela é pessoas, sabe, mas a igreja, ela precisa de uma localidade. Sabe, nós precisamos de uma cobertura, porque no tempo da chuva nós nos molharemos, no tempo do frio não teremos, né, como nos reunirmos. Então essa estrutura, ela é necessária, infelizmente. O bom seria que não fosse, sabe, mas é necessária. Então seja contribuinte, seja participante de tudo aquilo que envolve a igreja do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.